Boa tarde a todos. Vocês nos desculpem a demora, mas tivemos um problema no computador. Mas tudo bem, vale a pena esperar. Antes de começar, eu vou rapidamente falar sobre os nossos cursos. Não vou falar detalhadamente, porque está lá fixado no quadro. Mas nossos cursos vão começar agora, no próximo dia 27 de fevereiro. A maioria deles. Nós temos 2 cursos de básicos da doutrina espírita, 2 cursos no horário da tarde, outro na noite, 2 da mediúnica também no horário da tarde e da noite. Está tudo direitinho lá no quadro, se alguém se interessar. Vai ter um básico no mediúnico online para pessoas de fora, para pessoas que não são de Araraquara, que é um curso que não é formativo, mas informativo. E temos vários grupos de estudo. Então, quem se interessar, nas redes sociais estão, e lá no quadro também está detalhado a forma de inscrição e tudo mais. Nós vamos nos preparar para a tarde de hoje. O Emílio vai nos trazer a música Tocando em Frente. Depois nós teremos a prece, a poesia pela Regina, a prece pelo Paulo. E a palestra está a cargo de nosso irmão Márcio. Márcio, eu sei que já é conhecido de todos vocês, mas falaremos dele, afinal. Que Jesus nos abençoe, que tenhamos uma tarde de muitas bênçãos, de muita luz, e com certeza será de muito aprendizado. Que Jesus nos abençoe. Boa tarde. Ando devagar, porque já tive pressa, leva esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só leva a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro, levando a boiada, vou tocando os dias. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as mãos e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar, que já tive pressa, leve esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz.
Do livro Parnaso de Além Túmulo, psicografado por Francisco Cândido Xavier, a poesia é de Abel Gomes, intitulada Temos Jesus. Desaba o velho mundo em treva densa, e a guerra, como lobo carniceiro, ameaça a verdade e humilha a crença, nas torturas de um novo cativeiro. Mas vós, no turbilhão da sombra imensa, tendes convosco o excelso companheiro, que ama o trabalho e esquece a recompensa, no serviço do bem ao mundo inteiro. Eis que a terra tem crimes e tiranos, ambições, desvarios, desenganos, asperezas dos homens da caverna. Mas vós tendes Jesus em cada dia. Trabalhemos na dor ou na alegria, na conquista de luz da vida eterna. Irmãos, elevados pela música e pela poesia, nós temos Jesus. E com essa certeza, pois Ele mesmo nos disse, onde 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, Ele ali estaria. E é com essa confiança que elevamos a Ele o nosso pensamento, pois Ele está aqui conosco, nos envolvendo em paz, em harmonia, com as suas bênçãos, com o seu olhar sereno e amoroso. Mestre Jesus, gratidão por mais uma oportunidade de aqui estarmos, pelas tuas bênçãos que nos envolvem neste momento, nos trazendo paz, o alento, o conforto, a confiança, a serenidade. Ampare-nos, Mestre Jesus, fortalecendo-nos, que possamos sair daqui confiantes, fortes, crendo, Senhor, que caminhas conosco. Abençoa, Mestre Jesus, o nosso irmão Márcio nesta tarde, que será o encarregado de trazer das tuas lições para o nosso coração. Que ele seja envolvido em muita luz, inspiração, amparo, e que tenhamos, Senhor Jesus, junto a Ti, uma excelente tarde. Que assim seja, Mestre Jesus, que assim seja. Márcio Roberto Silva Correia. É engenheiro civil, professor aposentado da Faculdade de Engenharia de São Carlos, da USP, onde ainda presta serviços voluntários, exercendo a profissão de engenheiro que é. É trabalhador atuante do Núcleo Kardecista Paz, Amor e Fraternidade de São Carlos, onde ele reside. Divulgador da doutrina através de cursos, seminários e palestras que faz com muita propriedade e carinho, sempre nos estimulando, nos colocando para cima e atendendo a todas as casas que o procuram. Marcos tem uma boa vontade extraordinária. Colabora conosco há muito tempo, sempre atendendo nossos pedidos, com muito boa vontade e atenção, sendo há muito tempo considerado trabalhador da nossa casa. Márcio é um irmão para nós, para mim principalmente, muito querido realmente. Vocês veem quanto eles colaboram, ele colabora conosco. Mês sim, mês não, ele está aqui com boa vontade, nos trazendo lições muito preciosas. E o melhor de tudo, que, como eu disse, sempre nos levantando para cima. Saímos daqui mais felizes, mais alegres do que quando chegamos, certamente.
Márcio, que Jesus abençoe você. Muita luz. Muito boa tarde a todos. É uma alegria estarmos aqui novamente. Como nós somos considerados da casa, nós nos sentimos em casa, graças a Deus. Então é com muita alegria que a gente volta sempre a essa casa. Hoje o tema que nós vamos tratar é o tema relativo à educação na visão espírita. Esse tema é um tema cujo título que nós havíamos colocado inicialmente foi esse, Educação na visão espírita, mas depois tivemos pensando e talvez o melhor título fosse Educação na visão de um espírita, né? Porque é aquela visão que nós podemos absorver dentro da vivência da doutrina espírita, em 50 e poucos anos de espiritismo que temos, e também um pouco a respeito da educação de 46 anos atuando como professor. Mas, na verdade, a minha formação nunca comportou uma ligação direta às questões de pedagogia, nada, né? Eu entrei no curso de engenharia em 1975, lá em Minas Gerais, na cidade de Juiz de Fora, e logo no ano seguinte comecei a lecionar em cursinhos e depois acabei vindo para São Carlos e tendo iniciado o mestrado no ano de 1980, em 81 comecei a lecionar na Universidade de São Paulo. Nunca tive uma formação em pedagogia, nada disso, então foi um aprendizado sob o aspecto formal, vamos dizer assim, um aprendizado no dia a dia, na observação, na possibilidade também de contato que a gente sempre teve no centro espírita, onde desde muito jovem eu me senti na ousadia de começar a falar um pouco a respeito da doutrina. Então hoje vamos falar a respeito da educação, que é algo, sob o ponto de vista espírita, muito mais amplo daquilo que nós consideramos como educação formal. O que nós vamos falar baseia-se nessas obras, no Novo Testamento, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, fomos buscar no dicionário Aurélio também o significado de algumas palavras, e este maravilhoso livro que encontramos há pouco tempo, Pedagogia Espírita, do professor Herculano Pires, né, que viveu tantos anos aqui em Araraquara, professor de filosofia, que conviveu com filósofos importantes, além de ter sido, talvez, aquele que mais conhecia o Espiritismo ao seu tempo, como declarou alguém não menos do que o próprio Chico Xavier, né? Ele, além de tudo, era um grande conhecedor da filosofia da educação e da educação em si. Então, nós nos baseamos muito nesse livro dele, que eu recomendo profundamente, por ser um livro essencial para a gente entender a dimensão da educação espírita. Vamos começar com o dicionário, vendo o significado de algumas palavras. Educação, formalmente, é o processo de desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral da criança e do ser humano em geral, visando a sua melhor integração individual e social. Então, esse é o aspecto formal, como o dicionário entende a palavra educação. E instrução, que não é a mesma coisa que educação. Instrução é a transmissão de conhecimento. Vejam que a educação é alguma coisa mais ampla, mais profunda, mais abrangente. Didática é a técnica de dirigir e orientar a aprendizagem. É uma técnica de ensino, ou seja, é uma forma de você facilitar a transmissão de conhecimentos. E, finalmente, pedagogia é uma teoria e ciência da educação e do ensino. O estudo dos ideais de educação segundo uma determinada concepção de vida e dos meios mais eficientes para os efetivar. Então, o que nós vamos observar
nessa pequena viagem que vamos fazer hoje aqui à tarde, é que existe formalmente uma educação espírita, e mais do que isso, existe uma pedagogia espírita. E tanto a pedagogia como a educação espírita estão profundamente baseadas em uma figura central para todos nós, que é o condutor de todos nós, que é o Cristo. Então, a pedagogia cristã, a educação cristã, nada mais são do que a pedagogia e a educação espírita. O espiritismo, por ser essencialmente cristão, o que ele propõe nada mais é do que aquilo que o Cristo já havia não apenas colocado, mas havia exemplificado no seu dia a dia. Não podemos também deixar de considerar um dado muito importante. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, aquele espírito encarnado que assumiu a tarefa de coordenar entre nós a chegada da terceira revelação, era um educador de mão cheia. Era pedagogo com obras importantes na organização do sistema educacional na França. E que foi beber na fonte de um grande mestre do qual ele foi discípulo, antes dele se tornar espírita, que foi o grande e revolucionário Pestalozzi. Pestalozzi, que por sua vez foi beber lá na fonte de Rousseau e outros iluministas. Então nós estamos falando de uma grande revolução que estava sendo operada aqui entre nós, no mundo encarnado, e que a ela se associou, ou mais, que a engrandeceu e a tornou muito mais larga a partir do posicionamento dos espíritos que vieram transmitir todas as obras que Kardec então nos deixou. A começar pelo Livro dos Espíritos, que daqui a pouquinho nós vamos ver que é uma obra fundamental se nós quisermos entender o que é a educação espírita. Mas vamos lá, lembrando de algo que está lá na lápide de Allan Kardec, no cemitério Père Lachaise. Se nós olharmos a lápide de Kardec, aqui está escrita uma frase em francês que significa o seguinte: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei, né, que se tornou para nós algo tão importante, principalmente aqui, né, entre nós, através das músicas do nosso querido amigo, companheiro e parceiro Zé Henrique Martiniano, né, que inclusive deixou uma música belíssima chamada Lápide, lembrando isto aqui. Mas vejam, nesse procedimento nosso, nessa frase que resume os objetivos da nossa existência, não apenas da maternidade ao túmulo, mas da nossa existência, desde átomo que fomos até arcanjo que um dia seremos, como nos informa o Livro dos Espíritos, o objetivo está aqui colocado. Nós vamos nascer e morrer várias vezes, vamos renascer ainda, e o objetivo qual é? É progredir sem cessar. Esta é uma lei. Nós estamos submetidos à lei do progresso. E o que significa progredir? O que significa melhorar? Ou como é que se alcança isso? Exatamente através do processo de educação. Nós estamos na vida, desde que nascemos, com partículas simples lá atrás, até hoje e até o infinito, vamos dizer assim, nós estamos na condição de alguém que está o tempo todo sendo educado. Este é o fundamento maior da existência. Somos educados nos nossos conhecimentos, nos nossos sentimentos, em tudo aquilo que significa a nossa atuação no mundo. Seja no mundo enquanto estamos encarnados ou quando estamos fora dele, ou nos momentos de sono, ou então quando estamos desencarnados no processo chamado erraticidade, em que nós aguardamos uma nova encarnação. Estamos sempre recebendo informações, estamos sempre sendo impulsionados no sentido de nós nos educarmos. O Livro dos Espíritos fala sobre a reencarnação como meio para o progresso.
Questão 166 do Livro dos Espíritos. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Termino uma existência, faço o balancete da minha vida e percebo, puxa, ainda falta tanto, preciso crescer tanto, preciso avançar. Como que isso acontece? Sofrendo a prova de uma nova existência. Ensinam os professores do plano espiritual, esses grandes mestres que, sob a orientação e coordenação do Espírito de Verdade, que por sua vez atendia ao chamado de Jesus, trazem essas informações muito preciosas para nós. Na questão seguinte, qual o fim objetivado com a reencarnação? Para que a gente reencarna? Expiação, ou seja, pagamento de dívida, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde é justiça? Ou seja, nós estamos reencarnando inúmeras vezes, seja nesse mundo ou em outros, tanto faz, né? Nós estamos encarnando com o objetivo de nós sermos educados. Veja o que Jesus falou, João anotou para nós, quando lhe foi perguntado o que era necessário para chegar ao reino dos céus. Um doutor da lei foi perguntar isso para Jesus. E Jesus, em resposta, lhe disse: amém, amém, eu te digo que se alguém não for gerado de novo, não poderá ver o reino dos céus. Ou seja, o processo da reencarnação, como o Cristo nos ensina, é o processo que nos habilita ao progresso, que nos dá chance de nós sermos educados enquanto seres cósmicos, né? Seres que um dia nascemos no sopro do Criador, para utilizarmos uma expressão bíblica, né? E nunca mais morreremos. E um dia a Ele nós nos integraremos, porque este é o objetivo. Progredir, progredir sempre. Né? No comentário à resposta do Livro dos Espíritos 1009, disse o seguinte: o objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, por Jesus Cristo. Quem nos fala isso? Paulo, o apóstolo. Paulo, que teve algumas mensagens colocadas por Kardec, tanto no Livro dos Espíritos, como no Evangelho segundo o Espiritismo. Poucas mensagens, mas luminosas e esclarecedoras mensagens. Então, o objetivo da criação consiste em fazer com que cada uma das criaturas possa fazer esse culto harmonioso do que é belo, do que é bom, inspirando-nos aqui neste planeta ao nosso Cristo, no nosso Cristo. Tá certo? Olhando para Ele, Ele é o homem-Deus, o Verbo se fez carne, Deus estava com Ele, como o próprio João nos fala. Ele, integrado ao Criador, vem aqui e assume uma forma física, imagina, assumiu uma forma física rude, primitiva. Ele, um espírito totalmente aperfeiçoado, vem e assume por ser bom, por ser misericordioso e por ter recebido essa delegação do Pai. Conduzir o progresso e educar mais de 30 bilhões de espíritos que somos nós, entre os 8 encarnados e outro tanto maior desencarnados. Nesse processo tem um estágio necessário, uma coisa maravilhosa que foi projetada pelo Criador e Jesus utiliza na maneira como ele organiza a biologia do nosso planeta. Estabelece-se o processo da infância. Com que objetivo? Vamos lá. Questão 383 do Livro dos Espíritos. Qual para este a utilidade de passar pelo estado de infância? Por que já não nasce adulto? Por que já não nascemos com senhores daquilo que é a nossa capacidade intelectual plena, etc? Por que isso acontece? É óbvio que tem uma justificativa. Tem uma razão de ser, e a razão de ser é muitíssimo importante. O Espírito Verdade responde: encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, ou seja, de se educar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe. Fica mais fácil de receber a influência dos seus educadores, pais, mestres, etc.
capazes de lhe auxiliar em um adiantamento para o que devem, não é podem, devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Então, professores, pais, tios, pessoas mais velhas, amigos, etc., devem, o negrito é nosso, para chamar a atenção, que não é uma questão de poder, é uma questão de dever. Aqueles que estão diante de uma criança, seja em que condição for, têm a obrigação de favorecer o seu aperfeiçoamento. Porque é isso que Jesus faz com cada um de nós, que somos as suas crianças. Ele olha para nós e fala, puxa, quanto falta, né, ainda de crescimento. Como são criancinhas ainda, né? Há trechos na resposta à questão 385 também merece um certo destaque. Veja, a infância ainda tem uma outra utilidade. Além dessa já apontada, que por si só já bastaria, os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem, para se educarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. A criança tem a ânsia do conhecimento, ela tem a confiança naqueles que são os seus mestres, os seus pais, os seus modelos mais próximos. Ela se lança. Eu sempre me lembro de uma situação, um dos meus netos, na verdade a minha neta mais velha, eu tenho 6, hoje ela tem 6 anos, ela pequenininha ainda, eu me lembro dela sem boinhas, na beira da piscina, eu dentro da piscina e eu falando com ela, pula! Ela não sabia nadar, mas ela pulou porque ela sabia que ali ela podia confiar. Estava alguém que estava cuidando dela e que nada de mal iria lhe acontecer. É essa propensão a acreditar, a se espelhar naqueles que cuidam da criança, que favorece muito o seu aprendizado. É uma situação muito boa, né? É uma situação muito interessante. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência que lhes fazem progredir. Nesta fase, o negrito é nosso, nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Vamos lembrar, o corpo é jovem, mas o espírito é velho. O espírito vem com as suas aquisições e os seus defeitos, com seus avanços, mas também com seus problemas, né? Então é necessário aproveitar esse instante para começar a escrever uma nova história. Tal dever que Deus impôs aos pais. Missão sagrada, negrito nosso, de que terão de dar contas. Assim, portanto, a infância não é só útil, necessária, indispensável, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Do que eu me lembro, no Livro dos Espíritos, na codificação de uma maneira geral, missão para as coisas da nossa vida, a alusão é essa. Ou seja, se tem uma coisa que é missão na nossa vida, por exemplo, é enquanto pais, ou enquanto mestres, nós ajudarmos na educação das crianças. Educação essa que é para reformar caracteres e reprimir os maus pendores, ou seja, educar, melhorar, preparar para uma vida espiritualmente mais saudável, independente desse espírito estar encarnado, desencarnado, não importa. Mas é preparar para esse crescimento espiritual. E Jesus nos fala, precisamos sempre nos inspirar nele. Marcos registra para nós aquela passagem em que as crianças são levadas pelas mães para que Jesus desse o passe. As crianças são trazidas, os espíritos falam, nossa, chega nesse monte de gente, e Jesus fala, deixe vir a mim as criancinhas. Ele completa, amém vos digo, quem não receber o reino de céus como uma criancinha, de modo algum entrará nele. Ou seja, essa propensão que a criança tem de confiar naquele que é o seu preceptor, seu educador, e também de querer saber. A criança é, por natureza, uma perguntadora quanto mais, né?
A criança pergunta e você responde, ela faz uma outra pergunta e faz mais uma, etc., porque ela quer saber. Ela tem a avidez do conhecimento. Isto é fundamental para que nós, enquanto espíritos imortais, possamos entrar no reino dos céus. Mas um aspecto muito importante a se considerar é o aspecto principalmente da educação moral, ou seja, dos padrões de comportamento da criatura. Né? Lá, pedacinho da resposta à questão 685 do Livro dos Espíritos. Há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança, e sem o qual a ciência econômica, puxa, o que tem a ver com ciência econômica? Vamos ver. Não passa de simples teoria. Este elemento é a educação, não a educação intelectual, mas a educação moral, nos ensinam os espíritos. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. E aqui chegamos à conceituação trazida pelo plano espiritual para nós. Nós não precisamos de um conceito muito longo para entendermos a educação. Sob o ponto de vista maior do objetivo da vida, do progresso e do crescimento espiritual, a educação, conforme nos ensinam os espíritos, é o conjunto dos hábitos adquiridos. Precisamos perder os maus hábitos e adquirir os bons hábitos, ou melhorar a qualidade dos nossos hábitos. E de forma progressiva, precisamos avançar sempre. A esse respeito, o professor Herculano Pires nos ensina o seguinte: o verdadeiro educador, pensando, quem que é o verdadeiro educador? É aquele que sabe muito. Vamos ver. O verdadeiro educador é o que pratica a religião verdadeira do amor ao próximo, naquilo que podemos chamar o culto do ser, no templo do seu próprio ser. Então esse é o verdadeiro educador, que tem amor pelo educando, que tem amor por aquele que está sob a sua influência, seja pai, seja um professor, não importa, seja um tio, não interessa quem é. Né? O educador verdadeiro pratica esta religião, que é amar ao próximo. Aliás, Jesus não falou isso? Quem precisa? Amar a Deus, essa é a função nossa principal. Segundo, amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Então, amar o educando é o objetivo ou é missão do educador. Mas vamos em frente. O professor Herculano Pires nos mostra que a educação tem 4 dimensões de atuação: como ciência, como filosofia, como arte e como religião. E aí vamos entender aquilo que o pensador e o erudito Herculano Pires nos ensina. Ele diz: ciência, quando investiga as leis da complexa estrutura humana, a psicologia, a sociologia, várias ciências comportamentais procuram entender a estrutura humana. Além das formais, nós temos todo o auxílio que vem do plano espiritual, mostrando a nossa dimensão muito maior do que aquela de uma simples viagem da maternidade ao túmulo. Filosofia, de posse dessas leis, procura interpretar o ser humano. O que é o ser humano? Qual é o objetivo da existência? O que nós estamos fazendo aqui nesse mundo? Como é que nós devemos nos portar neste mundo? Isso o Livro dos Espíritos é campeão, nos mostrando exatamente o que devemos fazer. Arte. Por que arte? A arte é quando o educador tenta orientar o educando no desenvolvimento dos seus poderes internos vitais e espirituais. Então vejam que a dimensão começa a crescer sob o ponto de vista espírita.
Porque a gente começa a enxergar alguém que está viajando numa passagem pelo corpo, mas que veio antes, já existia, já passou por outros corpos, vai passar por mais outros depois, e está num processo de crescimento e precisa se educar para viver cada vez melhor. Mas também é religião. Por que também é religião? Porque busca a salvação do ser humano diante de ameaças, tentações e perigos do mundo. Não só do mundo encarnado, também no mundo espiritual há perigos. Aliás, os maiores perigos são aquelas nossas próprias imperfeições, a nossa distração, né? A nossa maneira de ficar apegado a coisas que não têm valor, não têm perenidade, né? Então, é religião também. Salvação em que sentido? Vamos ver aquilo que Kardec nos ensina lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec, num mergulho profundo sobre o cristianismo, Kardec, certamente muito inspirado, destaca uma frase que depois os próprios espíritos repetem. Aliás, o próprio Paulo de Tarso repete depois em mensagem que está lá no Evangelho. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nessa máxima: fora da caridade não há salvação. Então, a salvação significa sermos caridosos. A melhor forma de educar é ensinar que é preciso amar o outro, porque o fluxo de amor é que ganha apelido de caridade. Então, o objetivo maior é essa religião no sentido amplo do termo, né? Que dá condições de salvação, que nos ensina que nós precisamos amar os nossos semelhantes. Como Jesus nos instruiu na lição, na oração, quando ele começa, Pai Nosso, ou seja, Pai de todos nós, somos todos uma mesma família, temos deveres recíprocos entre todos nós. Na formação do homem, o pessoal que conhece a educação costuma fazer esquemas para facilitar a nossa compreensão das coisas. Então, esta aqui é uma maneira de organizar, principalmente o pensamento ocidental, mais o pensamento ocidental do que o oriental, a maneira como a educação foi se organizando. Então, veja, nós temos uma educação clássica, está na Grécia, em Roma Antiga. Formou quem? Formou o cidadão, que aprendeu a respeitar leis, que aprendeu a seguir ao império, ter devoção por César, etc. Essa foi a educação clássica greco-romana. Basicamente, uma que foi inclusive praticada ao tempo do Cristo, pelo Império Romano. Depois nós chegamos no tempo da educação medieval, que formou o quê? O cristão. O cristianismo já era um movimento que tinha ganhado corpo, né? Agora, este cristão ficou submetido aos regulamentos da igreja, aos regulamentos eclesiásticos. E nesse tempo muito se desenvolveu da ideia de culpa e de pecado, duas amarras, duas escravidões para o ser humano. Jesus nos disse que a verdade era para nos libertar e não para nos escravizar. Mas ficamos escravos desse pensamento medieval que nos atou na ideia da culpa e de um pecado. E a doutrina espírita depois remove totalmente esse conceito. Depois chegamos na época renascentista, onde a educação formou o homem fino, o gentilhomem, tá certo? Cheio de etiquetas, né, sociais, no convívio com seus conterrâneos, etc., mas tudo ligado a uma cultura mundana, uma coisa mais artificial do comportamento exterior. E chegamos depois ao tempo moderno. A educação moderna já formou um outro homem, um homem esclarecido, amante das ciências. As ciências começaram a se desenvolver, né? Não só as ciências, mas também as artes. Este homem se tornou cético. Começou a olhar, ficar de costas para a religião, tangenciando inclusive a própria ideia do materialismo. Até que vamos desembocar na educação nova, a educação do nosso tempo. Essa educação nova formou o homem psicológico do nosso tempo, que na média é um homem ansioso,
que largou para trás o confessionário, que ele utilizava nas suas práticas religiosas, saiu do confessionário e foi para o consultório psiquiátrico, tá certo? E o consultório psicanalítico. E a religião para ele passou a ser simplesmente uma convenção pragmática. Religião não tem importância, isso tudo é coisa do dia a dia. Não, o negócio é nada de confessionário, eu vou consultar o meu analista. Nada contra os analistas, pelo amor de Deus, não me entendam mal. Estou dizendo o que tem acontecido ao longo do desenvolvimento da humanidade. Então veja, a partir dessa educação nova, com todo esse conhecimento, nós precisamos atingir um estágio que nos permita chegar àquela que é a proposta da educação espírita. Porque a educação espírita propõe a formação de um homem novo. De um homem que não enxerga que vai terminar a sua vida no túmulo, que ele vai continuar, que ele vai melhorar sempre. E que o sustento para o seu desenvolvimento está todo ele na fundamentação trazida pelo governador do planeta, que é o Cristo. É esta mentalidade que é a mentalidade que vai, com certeza, se estabelecer cada vez mais e trazer muita influência para o nosso ambiente. Temos a informação de que Emmanuel, aquele que guiou todo o trabalho mediúnico do Chico, está reencarnado no Brasil com cerca de 20 e poucos anos e que vai desenvolver um tremendo trabalho na área de educação. Então, daqui a um tempo, quando começarmos a enxergar alguém no movimento espírita que começa a revolucionar e falar muito de educação, a gente pode começar a pensar, puxa, será que não é o Emmanuel? Né? Então vamos ficar de olho, porque toda essa tarefa de organização, de chegada de trabalhadores em favor de toda a humanidade, né? Todo esse trabalho é um trabalho organizado por Jesus. Aí nós pensamos, por que no Brasil? Porque o Brasil é o país mais espírita do mundo, né? É um país que Jesus escolheu como pátria do Evangelho, como coração do mundo, para auxiliar que todos possam ter apoio nas suas necessidades do coração. Né? Então, é importantíssimo que isso aqui aconteça. Mas a educação espírita, como nós falamos lá no início, nada mais é do que a educação cristã. Jesus criou o quê? A didática naturalista. Falar sobre as coisas naturais, sobre o dia a dia, dar exemplo da vida comum, de uma forma, de um ensino absolutamente espontâneo. O professor Herculano Pires relata algumas características desta visão de Jesus enquanto o melhor dos educadores que nós tivemos, com certeza. Ele faz sempre comparações. O que são as parábolas? Parábolas são comparações, são histórias para que a gente possa se espelhar, para que a gente possa enxergar as coisas, um fundo moral. Parábola porque a história nos ajuda a guardar o ensinamento, né? Sem artifícios, sem aparatos, sem um intelectualismo que seja artificial, nada disso, com as palavras daquele tempo. Usando possivelmente, pelo que os estudiosos falam, muito mais o aramaico, que era a língua mais comum, do que o próprio hebraico, que era uma língua mais clássica, mais erudita. De uma forma simples e de uma forma natural, aproveitando todas as situações, espíritos superiores são assim, né? Aproveitando todas as situações para sempre dar uma ótima lição. E ele nos ensina, está lá registrado em Mateus, tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Então veja, a proposta do Cristo é de mansidão, de simplicidade, de vida sem apegos, de vivência fraterna, de ligação com os amigos, de respeito, aceitação, tolerância e perdão aos inimigos, e vai por aí adiante tudo aquilo que nós conhecemos. O cristianismo estabelece tudo aquilo de que nós precisamos para nós nos educarmos verdadeiramente e não apenas da maneira formal. Mas vamos olhar um pouquinho a didática de Kardec.
Qual foi a técnica que Kardec usou, que em grande parte ele aprendeu com Pestalozzi? Kardec, que havia nascido numa família bem posicionada, que tinha interesse pelo estudo, etc., na região de Lyon, Kardec depois foi para Yverdon, na Suíça, e estudou um tempo com o grande Pestalozzi. Pestalozzi revolucionou a pedagogia, né? Revolucionou o processo de educação, da visão do outro, etc. E Kardec, inclusive, chegou a ser assim, tão considerado por Pestalozzi, que dizem os biógrafos que quando Pestalozzi se ausentava, ele transferia a Kardec, que ainda era Rivail, não era Allan Kardec a esse tempo, transferia a Rivail, ao jovem Rivail, a responsabilidade de condução do seu instituto. O que Kardec fala é que certamente ele aprendeu com Pestalozzi, mas também, certamente, ele aprendeu no plano espiritual, ao se preparar para a vinda, para essa enorme missão, e também nas suas passagens reencarnatórias anteriores. Kardec diz o seguinte: primeiro, que nós devemos cultivar o espírito natural de observação do educando. Aquele que vai aprender precisa olhar com naturalidade as coisas, olhar o seu mundo, olhar as várias experiências, olhar o crescimento da planta, ver que o sol nasce, observar que a lua está de noite, etc. Ou seja, olhar a natureza. Depois, precisa cultivar a inteligência, fazendo que cada um por si próprio descubra as regras, e não dando um receituário prontinho. Não, é fazer com que aquele que está aprendendo chegue às suas próprias conclusões. Vejam, foi isso que Jesus fez. Quando o doutor da lei perguntou a ele: o que é o meu próximo? Jesus contou a história do samaritano que salvou aquele que estava ao largo da estrada. E ao final Jesus perguntou: quem que você acha que foi o próximo? O samaritano, o doutor da lei, ou o outro, o levita? Ele falou: foi o samaritano que usou de misericórdia. Então veja, Jesus levou aquele homem tão douto aos olhos do tempo a concluir, a aprender através do seu próprio raciocínio. E é isto que Kardec propõe. Cada um descubra regras por si mesmo. Outra, partir do conhecido para o desconhecido, do simples ao complexo. Se você começar do complexo, você às vezes fica num labirinto no qual você se perde. Evitar uma atitude mecânica. Isso é assim porque é assim, porque é assim, acabou. Não. Tudo cultivando razão, compreensão do objetivo das coisas. Aliás, algo que Kardec usou profunda e sabiamente no próprio Espiritismo. O que está escrito lá na página de rosto do Evangelho segundo o Espiritismo? Fé inabalável só aquela que consegue encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Então, o uso da razão e da compreensão. Porque se eu não compreender, o conhecimento não se sedimenta. É preciso fazer o educando apalpar com os dedos e com a vista as realidades, ou seja, é preciso experimentar, é preciso ter o experimento na sua vida, para que você tenha contato com os fenômenos. E, olha só que dica sensacional de Kardec, somente memorizar aquilo que já foi captado pela inteligência. Então, na hora da decoreba classe, quando eu fui estudante no curso primário, antigamente chamava primário, né? Lá e tal, tinha um monte de coisa que tinha que decorar. Eu nem sabia por quê, mas tinha que decorar, né? Kardec, no século XIX, já estava dizendo: não é assim não. Você só deve decorar aquilo que você já compreendeu. E esse aspecto natural de olhar as coisas, de observar o que está no entorno, é a técnica usada por Jesus. Vejam o exemplo. Mateus capítulo 6, Sermão da Montanha. Olhai as aves do céu, que não semeiam nem ceifam, não recolhem em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis muito mais do que elas? O que Jesus está falando? Presta atenção na natureza. Veja como o Pai provê até para os seres inferiores da evolução. Como é que Ele deixaria de prover
para a criatura que já atingiu a condição de espírito humano, está numa situação em que desenvolve a sua possibilidade de escolher entre o que é bom e o que não é. Então Jesus faz exatamente isso. Então notem, a didática de Kardec está muito baseada, na verdade, na didática do próprio Cristo, a naturalidade, levar cada um a compreender as coisas. Quando a mulher estava para ser apedrejada na praça pública e perguntar para Jesus: ora, a lei manda apedrejar, o que o senhor manda fazer, mestre? Jesus escreve na terra serenamente, força as pessoas a pensarem. E escreve na terra porque conversamos aqui, quando falamos desse assunto, de uma última ou penúltima vez que vemos aqui, ao escrever na terra, o vento sopra, e ao soprar na terra, a escrita não fica registrada. Aquele era um dia como se fosse um de sábado, e num dia de sábado você não pode deixar um registro perene. Então Jesus escreve na terra para dizer: olha, eu sei qual é a lei. E Jesus está fazendo isso para forçar aqueles que tentavam colocá-lo em situação difícil, para que eles raciocinassem e percebessem que estavam diante de alguém que compreendia profundamente toda a lei e que estava procurando mobilizar as energias deles para que eles entendessem todo o processo de transformação que estava sendo proposto para a humanidade como um todo e, em particular, para o povo hebreu. Vamos em frente. Fala-nos o professor Herculano Pires o seguinte, que o Livro dos Espíritos é um manual de aperfeiçoamento humano, ou seja, é um manual de educação, sob o ponto de vista maior, de educação espiritual. Qual que é o objetivo explícito do Livro dos Espíritos? Ensinar e educar. O que Kardec faz? Continua o trabalho de Jesus, verificando que a moral evangélica preenchia todos os requisitos da formação do homem. Kardec pergunta, na questão 625, aos Espíritos, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para ele servir de guia e modelo? Os Espíritos respondem: é Jesus. Kardec conclui: Jesus é o símbolo de tudo que nós podemos aspirar, nós seres humanos podemos aspirar em termos de evolução. Então, Jesus é figura central. Então, a educação espírita nada mais é do que educação cristã. No Livro dos Espíritos procura-se interpretar o homem no mundo, as suas perspectivas, mas não as perspectivas do dia de nascimento à sua morte, não. Sob uma perspectiva cósmica. Nós, imersos no universo, podemos morar em qualquer uma das moradas que o Pai tem, e há muitas moradas no caso do Pai, disse Jesus, e uma perspectiva imortalista. Nunca mais vamos morrer. O ponto culminante do livro qual que é? É a última parte que trata das leis morais. Por quê? Educação não é o conjunto de hábitos adquiridos, nós vimos o ensinamento dos espíritos. Então nós precisamos da educação moral. Então nós precisamos dessas leis, compreender essas leis. Aponta Jesus como modelo, tá certo? Da perfeição humana, para que nós possamos atingir o quê? Uma educação integral. A educação maior do ser humano, em toda a sua plenitude. E nós encontramos essas palavras testificadas por ele mesmo, Jesus. João nos diz, Jesus lhes diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quer educar-se, quer melhorar-se, quer progredir? Dá uma olhadinha no que eu fiz. É isso que Jesus falou. Eu estou mostrando para vocês como é que chega lá. Eu cheguei. Ele não está falando com arrogância, pelo contrário. Ele é manso, ele é humilde. Ele está dizendo: olha, vocês podem simplificar muito o caminho, diminuir muito o sofrimento, seguindo os caminhos que eu segui. Mas nós precisamos pensar na educação para um novo mundo. Por quê? Os Espíritos nos dizem, não é um, vários, por vários médios, em vários países, em vários centros, que o tempo das provas e expiações está chegando no fim, ao fim. E nós estamos entrando no tempo da regeneração. Um ciclo está se fechando. Então esse ciclo está fechando o velho mundo, um novo mundo, uma terra com uma convivência mais fraterna,
de espíritos que reencarnarão aqui. Quem? Os mansos. Jesus falou no próprio Sermão da Montanha, os mansos herdarão a terra. Ou seja, aqueles que aceitarem essa proposta de uma vida mais fraterna, de não termos mais guerras, de termos cooperação entre as nações, tolerância com relação àquele que pensa diferente. Ele só pensa diferente, ele não é inimigo por causa disso, ele só tem um pensamento diferente do meu, né? Então, uma convivência mais amena é um mundo novo e temos que estar preparados e ajudar na preparação dos espíritos, a nós mesmos e aos demais, para que todos possam aprender esse tipo de convivência, né? A finalidade da pedagogia espírita é a formação das novas gerações para um mundo mais cristão. Mas tem muitas regiões do planeta que ainda não conhecem o Cristo, não tem problema. O Cristo mandou emissários para todos os lugares. Ele tem prepostos ensinando os seus ensinamentos. E um dia todos, com certeza, pelo próprio processo de evolução, entenderão que ele é o governador do planeta. Ele é o irmão maior. Ele é o verbo, o logos que se fez carne. Um mundo diferente está surgindo em meio ao mundo atual. E os Espíritos dizem de forma mais acentuada e cada vez mais acelerada. O processo está ganhando velocidade. Nós precisamos prestar atenção nisso, né? E o Brasil tem uma destinação espiritual que é proclamada pelos Espíritos. Jesus escolheu, está lá no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, onde Humberto de Campos nos mostra a conversa com Jesus no plano espiritual, explicando, olha, eu escolhi essa nação. A árvore do Evangelho nós vamos plantar aqui. Então existe uma possibilidade muito grande. Nós vamos ser o maior país do mundo. Não se trata disso, né? O objetivo maior do Brasil não é no aspecto científico. Vamos fazer ciência, continuaremos a fazer ciência, cada vez melhor, mas o objetivo maior é dar suporte emocional às criaturas. No momento de sofrimento, imagine, todas essas pessoas estão passando por esse sofrimento terrível lá na Turquia e na Síria. Imagine aqueles que não compreendem a noção do que é um flagelo destruidor, o objetivo de tudo isso, aqueles que imaginam que a vida terminou. Vocês devem ter visto uma das cenas mais tristes, uma das fotos mais tristes que eu vi na minha vida. Um turco sentado ao lado da filha, segurando a mão da filha, a filha morta, embaixo dos escombros. E ele pedindo aos fotógrafos, aos repórteres, fotografa a minha filha. Que coisa mais triste. Imagina esse homem, se ele não tiver uma concepção da continuidade da vida, o que ele está pensando? Todo o meu tesouro acabou aqui. Então veja, é preciso avançar na divulgação de todas essas ideias, sob o ponto de vista racional, forçando não, mas produzindo, incentivando uma educação ampla das criaturas, conforme Jesus nos pede, para que todos nós possamos aproveitarmos de tudo isso, né? Kardec ensinou que o Espiritismo é uma questão de essência, e não de forma, de fundo, e não de superfície. Não é para ficar brincando de verniz, não é para ser o gentil homem do passado, não é para ficar na formalidade dos antigos fariseus, não. É para integrarmos verdadeiramente essa nova vida, porque o novo tempo está aí, está no vestíbulo da nossa casa terrena, né? Lá em Mateus, no iniciozinho do Mateus, Jesus nos fala, desde então Jesus começou a proclamar e a dizer: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Ou seja, mude de atitude, eduquem os corações e os intelectos para se prepararem para a chegada do reino dos céus. Ou seja, abra o coração para que a minha semente possa germinar, para que você possa aproveitar esse novo tempo. Está tudo à nossa disposição. Jesus conspira em nosso favor. Conspira, é claro, com aspas enormes, né? Conspira pela nossa felicidade, pelo nosso progresso, pelo nosso aprimoramento. Dentro do conceito espírita de educação, tem dois processos que são fundamentais. A integração das novas gerações na sociedade e na cultura do tempo. Aqueles que estão chegando, que estão reencarnando, são apresentados a esse mundo. Mas precisam ter as suas potencialidades desenvolvidas
mas com vistas a seu destino transcendente. Você não está no mundo, o mundo não é o final da sua vida, você está de passagem, é uma viagem de aprendizado, não é de turismo, é uma viagem de trabalho, para que você possa sair melhor do que chegou. Educação espírita, ela é permanente, ela é contínua e, sobretudo, ela é integral, porque ela pensa o ser num sentido mais amplo, um ser que já existia antes, que está vivendo encarnado aqui agora e que vai continuar vivo depois que seu corpo morrer. E o ser vai se completando. Como? Forma-se um ser biológico, aquela criança, que se transforma no ser social, começa a interagir com os demais. Esse ser social aprende as regras de convivência, é o ser moral. Mas tudo isso para desembocar naquilo que todos nós somos, seres espirituais. É essa dimensão maior que todos nós precisamos aprender, até mesmo para acabarmos com inquietações da nossa vida do dia a dia, um sofrimento aqui, um problema ali, uma aflição de um filho, de um neto, de uma esposa, de um marido, etc. Calma, está tudo certo. Vamos fazer o melhor e procurar auxiliar em tudo, usar todos os recursos possíveis, sem ansiedade, sem desespero. Estamos progredindo em direção ao Pai. Temos um professor e um exemplo maravilhoso, que é Jesus. Vamos tentar seguir. Como nos fala o Herculano Pires, que aliás teve contato com os existencialistas, conheceu Sartre, etc. Não somos apenas o existente da concepção existencialista. Nós não apenas existimos aqui, nós somos o interexistente da concepção espírita. Entre uma encarnação e outra, continuamos vivos. Voltamos à encarnação, somos existentes para sempre. E Kardec ensinou que é pela educação que podemos reformar o homem e o mundo. Eu queria tanto fazer alguma coisa importante no mundo. Quer? Então faça alguma coisa, melhore a si mesmo. Batalhe por deixar as coisas que não estavam boas lá no passado, desaprenda essas coisas e aprenda as coisas novas. Ou seja, entre definitivamente num processo de educação produtiva. Dizia Jesus então aos judeus, João nos fala, que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. É isso que define o discípulo de Jesus, o seguidor de Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, educarmos-nos significa libertarmos-nos. Estarmos cada vez mais livres, compreendemos melhor as coisas, inclusive o sofrimento, e aprendemos inclusive como é que a gente diminui esse sofrimento. O amor cobre a multidão dos pecados. Por que eu vou ficar insistindo em repetir os meus erros do passado? Não, eu vou procurar o acerto, o exercício do amor, com isso eu limpo o meu passivo, minha contabilidade negativa vira positiva. Essa é a lógica da criação. Nós temos algumas coordenadas importantes da doutrina espírita. O ensino, claro, é um processo de informação e de instrução, mas a educação é um processo maior. É o processo de formação moral e espiritual. Porque moral, muitas doutrinas têm. Consequências morais são importantíssimas e trazem enormes benefícios ao mundo. Mas nós precisamos pensar sob o ponto de vista espiritual, da continuidade da vida e do progresso constante, sem cessar. Então veja, a unidade do conhecimento se faz em 3 dimensões. As 3 dimensões que são as dimensões do Espiritismo. A ciência é o fazer do homem no mundo. O que nós estamos fazendo? Então nós precisamos da ciência, precisamos do desenvolvimento tecnológico, precisamos de tudo isso. Claro, estamos fazendo. Nesse aspecto aqui, até que nós estamos indo relativamente bem. Tem também o caráter filosófico, que é o pensar do homem sobre o mundo.
O que nós estamos fazendo aqui? Para que serve a vida? Por que nós temos interação? Por que nós nos organizamos? Qual o sentido de tudo isso? Né? Então precisamos desse aspecto. A doutrina espírita supre tudo isso, como doutrina cristã. Né? E o aspecto religioso, que traduz o sentir do homem enquanto ele vive no mundo. Ou seja, educar o seu sentimento, fazer com que ele possa enxergar melhor o outro, ter mais empatia, observar a necessidade do outro e entender que a necessidade do outro é tão importante quanto a própria necessidade. E para nós encerrarmos, eu sei que hoje eu estou cansando vocês bastante. Vamos lá. Vamos pensar no educando, aquele que está no processo de receber a educação. Seja um jovem ou seja um adulto, que todos nós somos educandos. O educando com quem a gente tem contato, pode ser uma criança, pode ser um adulto. Primeiro, ele é um ser reencarnado, ele já existia, já viveu outras vezes, está ali, no corpo. Kardec nos lembra, olhando do seu ponto de vista da criança, a criança aparece no mundo vestida com a roupagem da inocência, mas é um homem velho, com seus problemas. Precisamos ajudar no sentido de diminuir estes problemas e avançar na formação dos caracteres, como os vimos anteriormente. Este ser vem com tendências vocacionais e morais. Precisamos compreender isto, porque são heranças de outras vidas. Cada um nasce com o arsenal daquilo que já foi, sentiu, pensou, aprendeu. Precisamos entender isto se quisermos entender profundamente como é que se faz o processo de educação. A ideia de Deus está impressa na consciência de todos. A partir do instante que o Senhor soprou, o princípio inteligente nasceu, a marca dele está em cada um de nós. Jesus nos falou, vós sois deuses. Então, a marca está lá impressa. Então, esta impressão na nossa consciência deve ser despertada. A noção de que não tem nada de místico, não tem nada de anticientífico. Pensaram na religiosidade, que é algo natural da criatura. O fato de que é muito lógico imaginarmos que tudo isso existe, teve um projeto, teve um criador. Não tem nada de errado nisso, pelo contrário, isso é perfeitamente justificável. Onde vamos buscar o roteiro? Como é que nós vamos buscar essas informações lá na consciência? Jesus extrai tudo isso para nós e nos mostra com clareza e linguagem simples e natural. E lembrar que a mente do educando é um receptor de correntes telepáticas, anímicas, tanto de encarnados como de desencarnados, que todos nós fazemos, através da sintonia, ligações com outras mentes, né? De encarnados e desencarnados. Então nós precisamos aprender a qualificar o pensamento. Eu me lembro de uma entidade que se comunicava, muito querida, que se apresentava como se fosse uma preta velha, como uma irmã da escravidão. Ela falava assim para a gente, meu filho, fala, cambureco, carrapicho não pega em pedra mármore. Todo mundo sabe o que é carrapicho, né? Na época do inverno, eu quando era menino, a gente pegava o carrapicho, jogava na blusa de lã dos colegas, estava tudo grudado, né? Bateu na pedra mármore ou no granito, que é lisinho, bate e volta. Então ela estava ensinando a lei da sintonia para todos nós, ainda crianças, jovenzinhos assistindo as primeiras manifestações em reuniões mediúnicas. O problema da sintonia é importantíssimo. Então precisamos lembrar que todos nós, e que o educando, seja ele quem for, a criança, ou aquele que está do nosso lado, ou aquele que está no trabalho aprendendo alguma coisa no centro, não importa, é alguém que é receptor dessas correntes. E precisa aprender a sintonizar melhor. E nós sabemos que isto é plena verdade, é pura verdade. Vamos terminar com as palavras de Jesus registradas por Mateus.
Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne está fraca. Que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe e, sobretudo, que Jesus nos eduque para que nós possamos nos beneficiar desta realidade maior e seguirmos rapidinho para a integração com o Pai. Muito obrigado e uma ótima tarde a todos. A gratidão é nossa, Márcio. Muito obrigada. Foi magnífico. Deus abençoe você, que você continue sempre nos trazendo lições, como traz sempre. Que Jesus te abençoe. Obrigada. Querido mestre, mais uma tarde de bênçãos e de aprendizado. Mais uma tarde, querido mestre, que pudemos aprender um pouco mais, auxiliando a nossa evolução. Somos agradecidos por tudo isso e pedimos, mestre, abençoe a cada um de nós que aqui está, abençoando de forma especial o nosso Márcio, nosso querido Márcio e toda a sua família. Que ele continue a estar conosco, sempre nos auxiliando a crescer também. Sabemos que o conhecimento nos liberta e hoje aprendemos um pouco mais sobre isso. Que possamos nos libertar realmente e seguir os seus passos, seguir o caminho traçado e deixado por você para todos nós. Abençoe, querido Jesus, a todos nós, abençoando nossos lares, nossos familiares. Abençoe esta casa, onde temos todas essas oportunidades, onde não só aprendemos, como podemos seguir em frente esse caminho evolutivo, através da sintonia, através de nós estarmos juntos, reunidos como irmãos. Somos muito gratos por isso, querido Jesus. Mais uma vez pedimos que abençoe a nossa casa, abençoe a todos que aqui vêm e todos que aqui trabalham. Abençoe este dia de hoje, para que possamos, gravando tudo o que aprendemos, seguir mais rapidamente, subindo os degraus da nossa evolução. Agradecemos a equipe espiritual que nos auxiliou nesta tarde e a todos os amigos espirituais que trabalham conosco nesta casa. Agradecemos a você, mestre, por esta oportunidade única, especialmente pelo seu exemplo, pelo seu evangelho, por nos ensinar a viver através das suas palavras, através do seu evangelho. Mas, sobretudo, agradecemos a Deus. A Ele somos eternamente gratos por tudo que temos, pela vida, pelas oportunidades, por tudo que Ele nos oferece e também espera de cada um de nós. Que possamos fazer jus, querido Jesus, a todo esse aprendizado. E que Deus receba a nossa gratidão, o nosso amor, quando reunidos, todos nós, encarnados e desencarnados, dizemos a Ele com o coração cheio de amor: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Querido mestre, mais uma vez pedimos, despeça-nos na sua paz.
que possamos voltar aos nossos lares refeitos, com muito para pensar, para meditar e para mudar. E continue abençoando o nosso Márcio, que ele faça uma boa viagem de volta e o ampare agora e sempre. Que assim seja.